Nós vamos falar nesse momento, o título dessa palavra que a gente vai ver agora é entregando o que tenho. Isso é bem amplo, bem vasta a interpretação do tema em si, porque muitas vezes a pessoa entrega algo que tem querendo e muitas vezes entrega sem querer também, né? No assalto a pessoa entrega tudo que tem, mas não entrega querendo, né? É aquela coisa, perdeu, a pessoa dá o que for ali naquela hora. Entregando o que tenho. Mas você vai entender agora o que Deus quer falar com você a esse respeito. Isso está em Lucas, capítulo 7. Você pode abrir. Lucas, capítulo 7, versículo 36 em diante. Nós vamos ler todo o capítulo. Diz assim a Bíblia: E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhe com unguento. Olha, a gente vê aqui uma situação onde uma pessoa, que a Bíblia não dá ênfase nem o nome, aliás, a Bíblia nem fala o nome. Interessante que podia dizer só uma mulher. Um fariseu chamou Jesus: entra aqui em minha casa, vem comer aqui. Jesus foi. Podia simplesmente a Bíblia dizer, e uma mulher entrou e chegou começou a chorar, a molhar os pés de Jesus com lágrima. Ela chorava tanto. Quando a gente chora muito, assim, a gente molha o que tiver. Uma lagriminha, outra seca, às vezes, no próprio rosto. Mas, a depender da quantidade, a gente ensopa o que for. Sim ou não? E ela chorava tanto, que a Bíblia diz que ela molhava os pés de Jesus com lágrima. E ela mesma tentava resolver, enxugando com o cabelo. Não tinha um pano. Talvez ela não tivesse coragem de pedir alguma coisa. Na certa, ela pensou, mesmo vou resolver. E ela pegava o cabelo e enxugava. Alguém aqui já enxugou alguma coisa com o cabelo? Uma. É muito difícil uma mulher fazer isso por algumas razões. Primeiro, nem enxuga direito. Em segundo lugar, cabelo para mulher costuma ser importante. A gente é meio assim, meio doida com cabelo. Quem tem liso quer cachear. Quem tem cacheado quer alisar. Quem tem escuro quer clarear. Quem tem cabelo claro quer escurecer. Se chama a gente para um lugar, a gente pensa logo, meu cabelo está sujo ou está limpo? Não pensa assim, eu vou tomar banho e pronto, não. Pensa, o cabelo está sujo ou está limpo? Cabelo para mulher é muito importante. Então, a gente vê aqui que nessa hora, mais importava para ela tá naquele lugar, daquele jeito. Molhou, eu enxugo com o meu próprio cabelo. E chamou a atenção de todos, porque, interessante, que não foi a quantidade de lágrima, não foi o enxugar com o cabelo, não foi beijar, porque depois que ela começou a enxugar com o cabelo, ela ia beijando os pés dele. Ela fez 5 coisas de vez. Os pés estavam para baixo, naturalmente, ela ali agarrou os pés, ali ela chorava, ali ela molhava, ali ela mesma enxugava, e ali ela beijava. Encheu os pés dele de beijo. E por fim ela pegou um perfume, que segundo estudos, provavelmente um nardo puro, que estava num vaso de alabastro. Essa pedra em Israel, até hoje existe. O alabastro foi muito usado para guardar perfume. Especialmente perfumes caros. Porque é uma pedra
que ela realmente conserva. Ela é flexível no sentido assim do formato, de polir. Ela é boa para isso, não é como uma outra pedra qualquer. Mas ela conserva. E ela pegou esse vaso pesado, chegou ali, começou a ungir, derramar o óleo nos pés de Jesus. Enquanto beijava, ela perfumava. Interessante que daqui se tira muita coisa. A gente vê que ela foi logo criticada pelo rótulo. A gente vê no versículo seguinte que a reação, quando viu o fariseu, no versículo 39, que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: se esse fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Interessante, eu fiquei a analisar isso aqui, que muitas vezes o que uma pessoa faz na vida fala mais alto do que o que ela realmente é. E como o mundo resiste em deixar você arrancar um rótulo de você mesmo. Tanto é que as pessoas dizem no mundo: matou, roubou e hoje é crente. Quando alguém fala comigo, eu não defendo ninguém. Eu digo, matou, roubou e hoje é crente. Essa é a beleza do Evangelho, essa é a força de Jesus Cristo. Que ele arranca rótulos que o mundo insiste em dizer. Essa mulher aqui, segundo estudiosos, ela tinha tido envolvimento antes de Jesus com prostituição. Ela foi uma prostituta. Não significava que ela era, mas ela foi um dia. Então, para o mundo, ela é uma pecadora. Então, a gente vê que as pessoas dizem: quem? Aquele que pegava tudo quanto é mulher? Aquela que andava nua nos bares? Você está falando de quem? Aquele que comprava e não pagava? São rótulos que o mundo impõe no ser humano de uma forma cruel. O mundo é cruel, diga comigo, o mundo é cruel. Diga, a sociedade é cruel. Diga, aquele que parecia que não ia dar em nada, aquele sem valor, aquele que mentia o tempo todo, são rótulos que o mundo impõe. E muitas vezes a pessoa muda de vida, muda de atitude, muda de ambiente, muda de tudo, de mente, de tudo. Mas o mundo disse, aquela, foi o que fizeram com essa mulher que estava entregando tudo o que ela tinha. O que ela tinha nessa hora? Ela tinha lágrimas, ela tinha cabelo para enxugar, ela tinha boca para beijar e coração para beijar, e ela tinha o perfume para ungir os pés. Entregando tudo o que tenho. Muitas vezes a gente vai chegar lá no fim. Eu botei isso por fim, mas já vou adiantar. Muitas vezes a gente tem coisas para dar a Deus e não dá. A gente tem o nosso tempo e não dá. A gente tem renúncias que sabe que Ele próprio quer que a gente faça, a gente não faz. A gente tem serviço para dar. E às vezes o reino de Deus fica sendo feito pelas mesmas pessoas. Porque outros que poderiam estar se candidatando, se prontificando, se dispondo, não se dispõe, não entrega o que tem. Tem inteligência que pode ser usada no reino de Deus, não usa. Tem dinheiro, sim, falar de dinheiro. Tem bens. As igrejas, as religiões lá fora, são mantidas, bancadas com seu imposto. Mas quantas vezes para dar uma oferta, para dar um dízimo na casa do Senhor, a mão pesa? Não entrega o que tem. Mas essa mulher chegou ali, tudo o que ela tinha, ela deu. E mesmo, é interessante que para a gente entregar o que a gente tem, não precisa aprovação do homem. Porque vida com Deus é algo que vem, sabe, de dentro. Ela sabia de onde ela veio. Ela sabia que aquela oportunidade ela não podia perder. Ela sabia que tudo que ela fizesse ali era pouco. A gente chora na presença de Deus, a igreja aqui pode chorar à vontade. Ninguém ignora quando a gente chora na igreja.
Não quer dizer, fulano está triste, não. A gente chora de quebrantamento. A gente chora porque a gente sabe de onde a gente veio. A gente chora de agradecimento. Não é assim? A gente chora de arrependimento. Tanta coisa faz a gente chorar na presença de Deus. A Bíblia não diz. Mas essa mulher chorou, chorou, chorou e não parava de chorar. Agarrada nos pés dele. Interessante que aí a falta de aprovação chegou rapidinho, né? Porque para criticar não falta, né? Aí você diz, porque comigo é assim, eu não posso fazer nada. Meu amigo, aqui é no tempo de Jesus. Já era assim. Interessante que quem convidou Jesus, o fariseu que diz, vem. E ele foi, criticou. Se ele fosse o Senhor mesmo, se ele fosse Deus, ele sabia quem é que está agarrado aí nos pés dele. Jesus entrou ali sabendo quem era esse homem. Jesus anda com a gente sabendo quem é a gente. E mesmo assim ele dá chance o tempo todo para a gente ser melhor. A gente entra numa reunião dessa de um jeito, a gente pode sair melhor. A gente para orar em casa, pega a Bíblia de um jeito. A gente pode fechar ela melhor. A gente louva, na estante a gente estava cantando, em casa também você canta. Uns no banheiro, outros lá no YouTube, o que for. Você canta, você pode começar de um jeito, mas você pode terminar melhor. Então o fariseu diz, vem comer em minha casa. Ele vou. Porque quando saiu, ele sabia que quando ele saísse dali, esse cidadão podia estar melhor. Diga comigo, Deus sempre me dá chances de ser melhor, de ficar melhor, de crescer. Diga a quem está junto de você, Deus te dá oportunidades para que você seja melhor. Então, algumas atitudes nossas para o mundo falam mais alto do que o nosso nome e e daquilo que a gente realmente é. Os rótulos, né? Aí ele disse, é pecadora, no versículo 39. Se ele soubesse quem é, se ele fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Aí Jesus respondeu com classe. Diga comigo, com classe. A gente tem que aprender a dar queimada com Jesus, viu? Porque Jesus, para nós, dava umas queimadinhas boas. E a gente, às vezes, perde a linha. Mas Jesus deu uma queimada nesse rapaz, ó. E respondendo, Jesus disse-lhe, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse, dize-a, mestre. Um certo credor, olha, tinha 2 devedores. Um devia 500 dinheiros e outro 50. Para você melhorar o seu entendimento, vou botar até reais, tá bom? Mas a Bíblia não era em real, né? Um devia 500 reais, o outro devia quanto? 50 reais. Vamos lá. E não tendo eles com quem pagar, nenhum dos dois tinha como pagar. Nem quem devia 500, nem quem devia 50. Perdoou-lhes a ambos a dívida. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse, tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse, julgaste bem. Você receber agora, tipo, toma aí 10 reais, compra um pastel ali, vai ali no pastel. Irmão, obrigada, irmão. Aí a pessoa fica grata, né? Tava com fome, não tinha Pix, não tava cartão com dinheiro. Diz, irmão, obrigada. Mas de repente a pessoa, eita, tem uma conta para pagar agora. Tô sem um celular para fazer Pix. Tô sem dinheiro. E tenho que pagar agora, 500 reais. Aí tu tá de junto e faz, eu pago, irmão, depois tu me dá. Tu vai ficar mais grato a quem pagou o pastel ou a quem pagou a conta ali de 500? Sem querer, irmão, é natural. Jesus fez ele pensar, quem vai ficar mais grato? O que devia 500 ou o que devia 50? Tem um para mim, ó para mim. Tem um para mim que é o que devia 500.
Jesus disse: julgaste bem. Vamos ver? E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa, tu não me deste água para os meus pés, que era um hábito em Israel. Era natural isso. Os judeus, me parece que até hoje ainda tem esse hábito: entrar em casa, lava os pés do visitante. É assim, é honra. Volta aí. Entrei em tua casa, não me deste água para os meus pés, mas esta regou meus pés com lágrimas e os enxugou com os cabelos de sua cabeça. Se fosse a gente, com os cabelos de sua cabeça, Simão, né? A gente já ia partir para cima. Não me deste ósculo, também um hábito deles. Eles dão beijo de cumprimento. Mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Ou seja, não foi um beijo. Ela estava ali. Interessante que esses homens não usavam, essas mulheres também, não usavam sapato fechado como a gente usa hoje. A grande maioria era aquelas sandálias de correios, você pode estudar e você vai ver isso. Andavam no deserto, o pé empoeirava o tempo todo, mas era mais fresco para se mover, para andar. Não se sabe com que Jesus estava calçado, mas ela lavou o pé e tome beijo. Não tem cessado de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, que também era um sinal de honra, mas esta ungiu meus pés com unguento, com perfume, e com perfume caro, Simão. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amor. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Pronto, acabou a conversa. Ó a queimada. Foi uma queimada ou não foi? Foi ou não foi? Ou só eu enxerguei nisso uma queimada? Foi uma cortada ou não foi? Fala, gente, foi ou não foi? Foi. Acabou a conversa ali. Foi na raiz, como diz. Foi na raiz. Aí chegou ali e disse: o caso é esse, em outras palavras, o caso é esse, Simão. Ela realmente foi pecadora. Ela sabe de onde veio. Ela sabe o tanto de pecado que ela já fez. E para ela estar aqui agora, ela sabe de onde eu tirei ela. Por isso ela me ama tanto. Por isso ela me beija tanto. Por isso ela enxuga a lágrima com o cabelo. Mas tu, Simão, tu acha que, né? Tu pode até não enxergar, né? Mas tu está sendo pouco perdoado ou vai ser pouco perdoado. Então tu ama pouco, tu gosta. Tu gosta de Jesus como aluno. Aluno faz pra gente assim, ó, por mim. Que é professor aqui, entende, não é assim? Aluno faz assim, você diz: menino, o trabalho é até dia tal. Por mim. É assim, a gente só falta morrer do coração. Na frente do aluno é assim. Pois Simão estava desse jeito, porque foi pouco perdoado. Mas a mulher, que segundo estudos foi uma prostituta, ela sabia de onde ela veio. Ela não tinha como contar quantas vezes ela se deitou sem querer deitar. Quando ela se vendeu, quando não queria se vender. E agora ela estava ali pura. Tome-lhe beijo. A lágrima era pouco. Enxugar com o cabelo, pouco. E ela tinha que aproveitar aquela oportunidade. Aproveite as oportunidades que Deus te dá. Porque elas, o que a gente faz aqui responde no céu. São atitudes, a gente liga na terra, é ligado no céu, irmão. A gente usa muito esse versículo para dizer o que eu determinar. Está ligado na terra, Senhor, está ligado no céu. Mas o nosso comportamento, a gente liga na terra, é ligado no céu. Essa mulher tinha dívida no céu, ela não tinha conta não. Ela tinha uma dívida com o céu.
ela era uma pecadora. A própria Bíblia diz que ela era pecadora. E vem o rapaz e enfatiza que ela era uma pecadora. Ela tinha uma dívida com o céu. Mas quando Jesus virou para ela, no versículo 48, e disse a ela: os teus pecados te são perdoados. Jesus estava zerando a conta. Chega de dívida. Tu vai levantar aí, mulher, pura, igual a uma qualquer. Jesus era a conta. Não leve sua vida se culpando por nada, não. Matou, roubou, posicione-se. Ele te dá oportunidade. O mundo quer dizer que você não vai ser digno nunca mais. Que você não vai ser capaz de andar com Ele. Que você não vai conseguir. Que isso não é para você. E quer todo dia bater o rótulo. Mas Jesus diz: oxe, vem. Eu vou zerar a conta. Vem. Ela entrou ali endividada, não com a padaria, não com a loja, não com o banco. Ela entrou ali endividada com o céu. Mas depois de chorar, enxugar, dar tudo que ela tinha, chorar, molhar os pés dele com lágrima, lavou com lágrima, enxugou com o cabelo, beijou, perfumou. E ali ela levantou com a nova identidade. Não aceite rótulos, ainda que seja de um pai, de uma mãe, de vizinho, de amigo, de amiga. Não aceite. Deus zera a conta sempre. Deus é Deus para zerar a tua conta. Deus é Deus para pegar, sabe? Por isso que a Bíblia diz que Deus pega o homem do monturo e faz-o assentar com os príncipes. É zerando a conta. Tu não vale nada para a sociedade, mas para mim tu é príncipe. Jesus aceita quem a sociedade rejeita. Jesus aceita quem a família rejeita. Jesus aceita quem a religião rejeita. Jesus aceita. Por isso que a gente aqui se esforça para não pregar religião. Mas Jesus Cristo vive e reina. Vive e reina, aliança. Ele vive e reina, aleluia. 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 Como aquela mulher. Aleluia. Senão eu também não estaria aqui. O pastor de vocês também não ia estar aqui. Mas Jesus aceita. Às vezes o marido rejeita a mulher, Jesus aceita. A mulher rejeita o marido, Jesus aceita. Diz: esse não tem jeito. Quando vê, esse final de semana do casal desse ano, vai ter um testemunho lindo. Se você não se inscreveu ainda, inscreva-se. Vai ser no feriado da micareta. Oi? As solteiras, os solteiros daqui para lá arrumam um varão em casa. Olha, final de semana do casal. Vai ser em Aracaju durante o feriado da micareta, que é o mesmo feriado da consciência negra. Vai ter um testemunho lá, que no dia que a mulher soube, oxe, a mãe ligou, ó, foi para a igreja, foi para a aliança. Ela, oxe, isso é para enganar a gente. Porque era anos de sofrimento. Anos ele tentando enganar realmente de muitas maneiras. E em outros momentos ele não era nem para enganar, ele tentava, mas não conseguia. Sumia dias de casa. Aí ela disse, oxe, para enganar a gente. Aí ele passou um dia, 2. Ela já na casa da mãe com os filhos. Ele passou lá.
posso passar aí? Pode. Quando ele passou, ele olhou uma Bíblia dentro do carro. Uma Bíblia que ela tinha dado. Ele nunca deu importância. Ela, tá bom, tá, tchau, tchau. Chegou na terça-feira, ele, bora para a igreja comigo? Aí ela já estava notando ele diferente. Ela, bora. Eu estou contando o testemunho quase todo aqui, mas lá vai ser diferente. Pode contar? Sim ou não? Quem vai ouvir outros detalhes, né? Mas ela disse que na hora dela vir para a igreja, que ela passou mal, que achou que ia morrer, que ia desmaiar. Por fim, ela disse a ele, bora ligeiro, senão eu não vou conseguir chegar. Quando chegou aqui, para honra e glória do Senhor, ela renovou a aliança dela com Deus, que ela era desviada do evangelho. E ela viu, esse homem está mudado. E para a honra e glória do Senhor, até hoje está aí na presença. E a casa dela foi restaurada. Então, Jesus aceita quem o outro rejeita. Jesus, diga comigo, Jesus, feche seu olho e diga, Jesus, me aceita. Diga, Senhor, eu te agradeço, porque tu me aceita. Diga, pode todo mundo me rejeitar, me rotular, mas o Senhor me aceita. Aleluia. Vamos dar um aplauso ao Senhor por isso. Aleluia. Quero beijar teus pés. Pastor puxou uma música ali que eu acho que ninguém vai saber. Essa. Amado Jesus. Quem sabe canta. Quero beijar teus pés. Como aquela mulher que não se importou, seus cabelos, suas lágrimas enxugou. Senhor Jesus, feche teu olho. quero beijar teus pés. Isso, diz isso a ele, vamos. Senhor Jesus, quero beijar teus pés. Amado Jesus, quero beijar teus pés. Como aquela mulher que não se importou, seus cabelos, suas lágrimas enxugou. Senhor Jesus, quero beijar teus pés. Aleluia, um aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem sabe faz ao vivo, né, pastor? Pois é. Então, chegou a vez da mulher de ter a dívida zerada no céu. E a nossa vez sempre chega também. Chega. Chega. Diga, minha vez chegou. Diga, toda dívida com o céu. Diga, eu decido zerar na minha vida. Olha, então, a cidade toda ficou pasma, né, com essa história. O pecado cansa. O pecado envergonha. O pecado é mau patrão. Porque o diabo é mau patrão. Você está ali. Você dá seu tudo ali. Você acha que aquela noite é tudo de bom, é o melhor que pode existir. Você dá tudo por aquilo. Como diz nosso pastor, ele dá uma banana, mas depois ele toma um cacho. O vazio que vem depois, a angústia, a vergonha, o prejuízo emocional, espiritual, muitas vezes financeiro também.
Aqui tem uma pessoa também, esses dias testemunhou. Uma vez eu estava com 60 mil para comprar um imóvel na sexta-feira. Aí a pessoa deixou para acertar na segunda. Eu torrei os 60 mil todo no fim de semana de reggae. O diabo é ruim. Mau patrão. Ele agora na presença, meu dinheiro só rende. Diga glória a Deus. Então é isso, irmão. Jesus faz coisas que ninguém faz. Então, a sua história, ela não vai ser apagada. A minha história não é apagada. Não é apagada. Esses dias eu fiz uma postagem no meu Instagram. Eu mexendo na casa, arrumando, achei meu Novo Testamento. Porque quando eu me desviei do Evangelho, com 17 anos, nem Bíblia eu tinha mais. Que Bíblia o quê? Eu lá pensava em Bíblia. Não, eu fiquei sem Bíblia. Só que anos depois, quando eu comecei a sentir aquele vazio tão grande na minha alma, eu fazia tudo o que eu queria, e o vazio tão grande na alma, que aí eu recebi um Novo Testamento, aquele cinza dos Gideões. Nem sei se ainda entrega. Ainda tem isso hoje? Tem? Pois, eu peguei esse Novo Testamento. Eu amassava ele, ler era pouco. Eu pegava, eu amassava ele assim, para ver se ele entrava em minha mente, em minha alma, assim, ó. Eu segurava ele, às vezes eu estava no ônibus indo para o UFS, eu botava a mão dentro da bolsa e apertava ele, tu acredita? Do vazio, só sabe isso quem viveu o vazio. E a conta que o diabo impõe quando a gente está com ele. Eu apertava assim, eu ia dormir, eu botava embaixo do travesseiro. Aí eu comecei, nesse Novo Testamento, não tinha como eu marcar mandamento, não. Eu já estava acabada. Eu marcava promessa. Qualquer promessa que tinha eu marcava, eu circulava. Aí ele é todo marcado de promessa. Aí esses dias eu achei ele, eu digo, vou postar. Porque eu conto meu testemunho hoje, vou postar. Aí fiz a postagem. Uma colega da universidade entrou na mesma hora no Instagram e fez, eu me lembro dele. Tu ficava no meio da aula lendo e riscando. Eu nem lembrava que eu ficava no meio da aula fazendo isso. É tanto, tá vendo que muita coisa de biologia tu falar e eu não sei? Como é que vai aprender? No meio da aula, estava na aula em biologia, primeira turma de biologia da UFS. Um bocado de coisa tu falar e eu não sei. Porque eu não tinha nada dentro de mim. Vazia, oprimida, desesperada. Aí ela disse, eu não lembrava dessa parte. Que eu no meio da aula ficava lendo e riscando. Ou seja, a minha cabeça estava longe ali. É isso que o pecado faz. Deixa a tua cabeça, ó, vagando até Deus te encontrar. E aquele Novo Testamento foi um instrumento de Deus na minha vida para eu me levantar. Começar a me levantar. Porque a sociedade já estava me rejeitando. A família não estava entendendo nada. Quem eu mais queria que me aprovasse já estava me escanteando. A palavra é assim, escantear? Esqueci agora. É escantear? Sim ou não? Pode falar aí, ajuda aí. Botando de escanteio. Estava me largando. Então eu estava acabada. Mas a leitura da palavra ali, naquele Novo Testamento, ia me alimentando, me alimentando. E eu fui me levantando. Eu fui respirando. E aí eu não aprendi biologia, mas eu aprendi de Deus. Eu aprendi que existe um Deus que não rejeita. Eu aprendi que existe um Deus que ama a gente. Independente se a gente tem título ou não tem, tem rótulo ou não tem, Ele nos ama e nos quer. Eu aprendi. E aí eu fui fazendo minha escolha. Eu digo, é isso que eu quero para mim. Eu digo, pronto, é esse aqui. Eu vou por aqui agora. E aí eu fui me levantando, me respirando. Conseguiram levantar a cabeça. Andei. Cheguei até aqui hoje. Deus quer que você ande. E aonde tu vai chegar eu não sei. Mas Deus está, ó, nessa manhã, ó, arrancando rótulo.
Ó, levantando a tua cabeça. E diz, anda, bora, bora, bora. Levanta, vamos, vamos. Vamos. Então tira o olho da terra, irmão. E coloca os olhos no céu. Porque tem hora que se a gente olhar para a terra, a gente não anda não. Nem se arrasta. Se a gente olhar para a terra, a gente para. Tira o olho da terra e bota o olho no céu. Porque Jesus aceita quem a sociedade rejeita. Amém. Não olha quem te rejeita, não. Fica sabendo que Jesus te aceita. Vamos ficar de pé. Nessa manhã maravilhosa. O que é que... Aí eu quero encerrar dizendo. Deus te colocou algo no teu coração aí? Existe algo que tu pode entregar? Eu sei de mim, mas não é igual a você. Existe algo que você pode entregar? A sua família. Olha, eu vou lhe dizer, todo mundo que tem família, e todo mundo ou direto ou indiretamente tem. Quem decide é você. Não deixa para o outro decidir, não. Josué chegou lá no Antigo Testamento, num dia onde o povo estava, não sei se vou, não sei se fico, se misturando com deuses estranhos. Ele virou para o povo, ó, é o seguinte, eu não sei quanto a vocês, mas quanto a mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A Bíblia não diz que os parentes deles disseram, pai, eu vou. Não diz que a mulher, eu vou, eu quero Jesus, eu quero Deus. Não diz isso, diz que ele decidiu. Você tem que decidir. Diga comigo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não olhe a dificuldade, não olhe o tamanho da obra que Deus precisa fazer para isso. Porque Ele é Deus para fazer. Um dia eu e você também já rejeitou. Um dia eu e você também já... Outro dia minha mãe, a gente vai fazer na próxima vigília de mulheres, presta atenção. A gente está fazendo vigília de mulheres todo mês. E Deus está operando muito. É uma sexta-feira, as duas, ou a última ou a penúltima sexta-feira do mês. E essa próxima a gente vai fazer a unção das fronhas. Houve um tempo onde a minha mãe criou os 4 filhos no evangelho, olhou para um lado e para o outro, não achou um. Um no motel, outro na festa, outro no reggae, outro não sei o quê. Assim. E ela, meu Deus, não foi isso que eu ensinei. Vem logo essa sensação na mãe, né? Ela pegava as fronhas da gente, dobrava, botava num saquinho, dizia, eu vou para a igreja. Aí a gente dizia, kkkkk, opa, manhã. Manhã tá doida. A gente ria na cara dela. Kkkk. E ela não escondia não, viu? Pegava assim, dobrava, bem bonitinho, botava num saquinho pequeno, apertado. Lembro como hoje. Vou para a igreja. A fronha de todo mundo. Hoje, para honra e glória do Senhor. Os 4 filhos na presença. Genros também. Só tem 2 genros que não ainda falta. Mas tem Augusto pastor, a nora dela pastora. Tudo na presença. Os netos tudo na presença. Diga, quem decide sou eu. Levanta a mão e diga, quem decide sou eu. Diga, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É dessa forma que funciona. Porque Jesus aceita quem todo mundo rejeita. E o diabo não vai ficar com nada que é seu. Isso não estava na mensagem não, mas virou para isso, virou. É Deus. Isso não estava aqui. Talvez não tenha nem nada a ver, mas tem. Porque é Deus falando com você. Decida
Tem uma mulher aqui, outro dia também na vigília de mulheres, eu falei, faça atos proféticos. Tem gente aqui na igreja que senta, bota a Bíblia do lado e diz, aqui vai ser fulano que vai sentar. Ela disse, cadê ela? Está aqui hoje? Tá não, né? Ela disse, eu sentava e botava a Bíblia do lado e dizia, aqui é fulano. O marido, aqui é fulano, esse é o lugar de fulano. Alguém perguntava, tem gente aí? Tem. Tinha a Bíblia, mas ela dizia, tem. Tem quem? É fulano. E hoje, para honra e glória do Senhor, tá os dois na casa do Senhor, servindo a Deus. Um aplauso ao Senhor. Aleluia! Aleluia! Mas, voltando para o nosso tema, entregue o que você tem. Sabe por quê? Porque tudo que você der para Deus é pouco diante do que Ele tem para lhe dar. Eu aprendi isso. Às vezes a gente imagina. Vou contar só mais uma coisa. Teve um testemunho essa semana. Uma pessoa aqui da igreja, ela disse assim, ela talvez esteja aqui. Ela disse assim, aí lá no mergulhar, que é o encontro, né? A gente vai ter também, a aliança não para, né? A gente vai ter em agosto o mergulhar, que é um dia numa chácara, você dorme lá, tá? Volta no outro dia. Aí, ela disse, no mergulhar, Deus começou a falar comigo na palavra, e depois eu comecei... Acredite, eu esqueci o que eu ia falar. Meu Deus, eu comecei a contar para dizer, já sei. Amanhã eu peço para o menino cortar esse pedaço da transmissão. Ela disse assim, uma das coisas que eu fiquei tocada foi, ela falou de mim, mas na verdade eu não ia só. A pastora ir nos quartos de manhã cedo, chamar um por um. Aí a gente teve reunião de pastor depois, a gente dando risada, eu e as pastoras. A gente olhava para os quartos lá longe e dizia, meu Deus, tão longe. Aí quem vai? Aí olhava uma para a outra, aí a gente dizia, a gente está velha. Porque há anos atrás a gente ia num pulo. Ia andar esse tanto e sair andando esse tanto todo. Minhas pernas estão não sei o quê, meu pé está não sei o quê. E a gente se superava e ia. Se superava, cheia de dor, a gente volta acabada. Quando trabalha no mergulhar. Mas aí a gente se superava e ia de porta em porta. Bom dia. Vamos. Deus abençoe seu dia. Aí muda de quarto. Quantos quartos? 50, 100 quartos. Sei lá. Às vezes, porque lá isso chegava a quase 100 quartos o mergulhar. E aí a gente, porque em cada quarto tem 3 camas. 2 camas, 4 camas, depende, né? Aí, bom dia, vamos? Aí você, oi. Aí, bom dia. A gente acabada. E a irmã chega depois, testemunha, dizendo que viu Deus nisso. Viu Deus nisso. Você tem sempre alguma coisa para entregar. Ela talvez não tenha visto Deus nas palestras. Foi você? Ou ela ali, faz assim. Ó para isso, Deus te abençoe. Talvez ela não tenha visto, ela ou alguém não tenha visto tanto Deus em uma palestra, mas viu numa coisa dessa. Então, meu irmão, vá se arrastando, mas vá, faça o que tem de fazer, entregue o que você tem que entregar, porque Deus não fica devendo nada para ninguém.